Passemos agora para a próxima apresentação, doutora Michele Birch. Muito obrigado mais uma vez, Michele. Você já é sócia aqui do clube, viu? Já estou quase. Vou abrir só aqui a apresentação, ver se vai... Tá bom. A Michele é uma cardiologista intervencionista que fez residência conosco também aqui na Escola Paulista de Medicina e atualmente ela faz um ano de aperfeiçoamento em cardiopatia estrutural no Instituto Dante Pazanese de Cardiologia. Michele, muito obrigado mais uma vez, a palavra é toda sua. Eu que agradeço. Dá para ver certinho o slide? Excelente. Excelente. Vemos perfeitamente. Obrigado. Bom que eu já começo dando spoiler mais ou menos do que a gente vai fazer a abordagem aqui desse caso. A gente vai trazer um caso onde a gente tem um achado também, assim como no caso anterior, tomográfico, que foi um pouco de surpresa, que foi uma presença de um aneurisma no septo interventricular. E é aí que começa a nossa preocupação. Essa paciente é uma paciente de 70 anos, do sexo feminino, ela era independente, vinha em classe funcional 3. De comorbidades, ela é apenas hipertensa e tinha dislipidemia. Nos exames laboratoriais, o que chama atenção é um BNP elevado, sem nenhum outro achado importante. E os riscos cirúrgicos, tanto pelo Euroscore quanto pelo STS, riscos baixos. Em relação ao eco, a gente tem uma paciente com uma função preservada, com uma fração de ejeção de 65%. Como vocês notem na imagem, tem um espessamento importante da válvula aórtica, bem fibrocalcificada, com uma mobilidade reduzida, apesar da janela ali um pouco ruim, mas com os seus parâmetros críticos, uma área valvar de 0,5 com um gradiente médio de 78. Passando para a avaliação da tomografia, nós vemos que tem um anel com os diâmetros de 19 por 22, uma anatomia um pouco pequena, apesar de ser mulher, com uma área valvar de 354 e um perímetro de 67. Em relação aos seios, eram alguns menores do que 30, o que gera algum risco. Apesar disso, nós temos uma junção que também chama atenção, a calcificação, vários pontos de calcificação, ele não chega a ser anelar de 180, mas tem várias regiões com uma calcificação mais importante. E na aorta também segue com um ponto de calcificação importante, com os diâmetros adequados. Quando a gente passa para a coronária direita com uma altura de 15, não gerando tanto risco, e a coronária esquerda com 11 milímetros. Notem que também a aorta, assim como a gente viu na outra figura da análise tomográfica, a gente tem uma calcificação importante. E foi o que motivou um alerta em relação à parte cirúrgica desse paciente. Em relação ao score de cálcio, um score elevado para o sexo feminino, tem 1.765 no total, com uma distribuição no folheto esquerdo relacionada à coronária esquerda, que já era com um tamanho menor, de 11 milímetros, que chama um pouco, deixa mais em alerta, a gente tem um score de 569, sendo o valor que nos chama atenção para um risco aumentado de oclusão coronariana, o corte de 600. Aqui a gente mostra na reconstrução qual a relação desse septo que foi visto na imagem tomográfica, como que ele seria em relação à interação com a nova prótese, se seria possível ou não. Porque o receio era, será que com a nova prótese esse septo ele selaria ou faria uma comunicação? Se gerasse essa comunicação, o refluxo poderia ser moderado ou importante, gerando um resultado ruim. E após dilatação, seria possível melhorar isso ou geraria também riscos? Esse foi o maior questionamento e dúvida na decisão em realização de percutâneo ou cirúrgico. Como a gente vê na última imagem, todos os pontos em amarelo nessa imagem, nesse vídeo que está à esquerda da tela, são pontos de calcificação que a gente tinha na aorta, o que dificultava também para a equipe cirúrgica o tratamento cirúrgico dessa paciente, pois era ali que fazem a climpagem para o procedimento cirúrgico. Seguindo na análise tomográfica, a gente vê nos acessos que não seria a dificuldade maior. Não existe uma tanta tortuosidade em relação aos sítios de punção. Não tem calcificação na porção anterior, que é onde a gente prevê a nossa punção.
e em todo o seu trajeto tem um diâmetro mínimo ali, já na ilíaca comum, de 6,1 diâmetro mínimo, mas com uma média de 6,7. Então, os dispositivos dariam bastante abertura para as escolhas. Então, nessa tomada de decisão, qual foi o maior questionamento nosso? Era um paciente que não tinha um score muito elevado, uma idade ali razoável, e o que mais pesava na decisão era essa presença do septo, porque a gente não sabia como se ia se comportar após o implante. Foi levado esse caso para uma discussão em Hartim, onde ficou decidido, então, o tratamento percutâneo, justamente pela essa calcificação na aorta ascendente, fazendo assim com que o pessoal da equipe cirúrgica recusasse, então, a intervenção cirúrgica. Por esse motivo, a gente prosseguiu com o tratamento percutâneo. Conforme a análise da prótese da área, a gente vê que ela se adapta melhor a uma 21,5, que é uma paciente também pequena, compatível ali com o seu biotipo, além das medidas tomográficas. E como optado pela Maival, que era a prótese de rotina disponibilizada no serviço, ela tem algumas características, igual lá no caso anterior, essa questão da flexibilidade é um ponto muito positivo. Ver que no vídeo como ela consegue fazer essa flexão do sistema. Tem a questão do introdutor. O introdutor é 14F, então ali nos dispositivos em relação ao calibre de acesso não seria um problema. Então, finalizando, a gente conseguiu seguir com o planejamento com a Maival. Na primeira imagem, nós temos uma angiografia inicial em 3 cúspides. Em seguida, a gente faz uma nova projeção para que a gente veja essa interação desse aneurisma do septo. Então, a gente vê que está bem relacionado ao anel. E a gente tem essa ideia de qual altura que vai ser implantada essa prótese para que a gente consiga, através da saia da prótese, fazer o selamento e evitar um refluxo paraprotético. O gradiente medido em sala, bem elevado, mais do que 80, seguido então com a pré-dilatação. Foi optado pela pré-dilatação até mesmo para a gente ver se realmente continuaríamos com essa medida de prótese, além do preparo da estenose para facilitar o implante. A gente nota uma calcificação bem importante na pequena curvatura nessa primeira imagem. Foi utilizado o balão, que é disponibilizado pela empresa, que é uma multinúmero 20x40, seguido nesse momento com o pace através do fio. Essa figura mostra, esquematizando como é feito. A gente coloca no jacarezinho a ponta preta na porção distal do fio, e na pele pode ser feito de 2 maneiras. A mais comum é essa agulha na pele do paciente com a ponta vermelha ou marrom, dependendo do seu cabo, para que a gente feche o circuito. Outra opção, quando a gente tem uma dificuldade em fazer o estímulo e tem alguma perda de captura, pode ser feita a raspagem do polímero na porção distal do fio guia. Outra opção também, caso o paciente, por exemplo, usasse 2 acessos femorais, pode ser feito através de um outro guia. A gente pega o guia de punção que vem na agulha, a gente passa através do introdutor e você pode colocar a ponta vermelha nesse outro guia do acesso secundário, que também faz um bom estímulo. Seguindo assim, a preocupação seria com a altura ideal desse implante. Como a empresa sugere para a gente, na segunda banda densa, em torno da metade dela, que seria a altura de referência com a borda inferior do pigtail. Como nós tínhamos que selar a ideia de selar esse pseudaneurisma, nós queríamos que a saia garantisse esse selamento para que a gente colocasse um pouquinho mais alta como uma possível ideia de selamento. Então, a gente colocou a altura na banda clara, deixando ela, então, menos ventricular. Aqui no segundo, a gente tem essa liberação e a primeira imagem mostrando na banda clara o posicionamento correspondente com a borda inferior do pigtail. Seguindo assim com a liberação,
E conforme foi visto, existia um gradiente que o ecocardiografista notou que era alto ainda, de 20. Então, por esse motivo, nós optamos já diretamente por uma pós-dilatação, adicionando 1 ml ao balão da prótese. Seguindo assim, note que na imagem do meio, a gente tem um preenchimento ainda do pseudaneurisma com contraste, um pouco menos intenso do que na imagem inicial do procedimento. Então, a gente teve um selamento parcial. Independente se ele ia selar ou não, o nosso principal preocupação seria o refluxo paraprotético. Notem que na imagem à esquerda, a gente não vê esse refluxo, ele é bem discreto e não tão relacionado com a região do pseudaneurisma. Seguindo assim, a gente tem uma imagem angiográfica final, onde não mostra esse refluxo paraprotético, que era a nossa grande preocupação, e o gradiente final invasivo ficou de 1 milímetro de mercúrio. Esse paciente, no segmento ainda intra-hospitalar, no eco imediatamente após, a gente conseguiu, então, reduzir esse gradiente, que é ali no intraprocedimento, de 20 para 5, além do nosso invasivo, que ficou de 1, sem com que eles identificassem esse refluxo paraprotético relacionado ao pseudaneurisma. Esse paciente não teve nenhuma complicação no intraoperatório, nem durante a internação. E a tomografia, sem dúvida, foi uma ferramenta fundamental para que a gente encontrasse esse achado e planejasse realmente todo o procedimento, tanto em relação à altura, qual seria a relação com a nova prótese, se teria algum risco de complicação, até mesmo em relação a distúrbio de condução, que a gente não alcançaria tanto a prótese naquela região, mas seria uma preocupação caso precisasse de uma pós-dilatação mais agressiva, que não foi o caso, e que na literatura já existia alguns relatos, inclusive o INCOR já existia uma publicação deles, há uns 2, 3 anos atrás, onde eles implantaram uma outra prótese, foi uma autoexpansível, que tinha, o paciente a doença principal era a insuficiência aórtica, e eles também tiveram um sucesso no implante durante o procedimento. Então, seguiu assim como nós, com sucesso no tratamento, vendo que é possível algumas alterações anatômicas, o não impedimento de fazer uma troca percutânea caso o paciente tenha algum impedimento cirúrgico maior, que no caso foi esse paciente, a aorta em porcelana. Excelente, Michele. Muito bom. Parabéns, muito interessante, né? Como a gente vê uma variedade de associações de outras doenças que não só a estenose valvar aórtica. Então, parabéns pela apresentação. E eu percebi que vocês foram muito meticulosos na ortografia na hora da liberação da prótese, né? Exato. Para poder selar esse pseudoneurisma e conseguiram com sucesso. Parabéns. Só me explica uma dúvida que eu tive, Michele. Esse pseudoneurisma, ele era quantos milímetros abaixo do anel valvar aórtico? A gente percebia que ele tinha relação total com o anel. Tanto é que quando a gente ia fazer as medidas do anel, ele sempre aparecia nas imagens. A gente não tinha nenhum corte na altura do anel que ele não surgia na imagem. Que isso que foi a maior preocupação. Que já que ele tinha uma interação tão importante com o anel, que se ele fosse 1 milímetro abaixo, não teria tanto problema. Ele se comportaria exatamente como qualquer outra válvula. Porque a gente teria uma região que poderia selar melhor. Então, essa relação íntima com o anel foi a maior preocupação, se era viável ou não. Tanto é que essa paciente chegou a desmarcar no primeiro momento esse procedimento, foi rediscutida novamente essa imagem, e depois dessas algumas reconstruções feitas pela equipe da radiologia lá do serviço, principalmente essa imagem que a gente mostra, ela rotacional, que tem uma imagem mais azul, que tem o cálcio, e eles notam que existia um estreitamento que era possível sim fazer. Como a paciente era muito sintomática e não existia possibilidade cirúrgica, eles colocaram como inoperável pela calcificação nos locais onde que eles teriam que climpar, ou abordaria ou essa paciente ficaria no tratamento clínico.
no caso, como se fosse um paliativo, né? Porque ela já tinha uma doença avançada, uma área crítica. Então, o desfecho dessa paciente nos próximos anos ou meses seria muito ruim. Então, o que motivou a gente falar, vamos tentar. Apesar de fazer, poderia surgir um refluxo aí paraprotético moderado, que impactaria muito nessa paciente, será que isso traria um pouco mais de sobrevida do que o próprio desfecho da doença? Perfeito. E aí fez o que encarar esse desafio. E você, mais uma vez, mostrou com muita elegância a ferramenta de tomografia, né? A sua utilidade, mostrando a relação contígua com o anel valvar e o bom planejamento. Então, mais uma vez, o bom planejamento através de multimodalidade de imagem, mostrando o sucesso do procedimento ditado. Tito, algum comentário? Bom, primeiro, parabéns, Michele. Confesso que é a primeira vez que eu vi um caso dessa forma, com essa anomalia, muito interessante mesmo. Você comentou ali que vocês optaram pela escolha dessa prótese por conta da disponibilidade, por ser a padrão no serviço. E eu, vendo ali as imagens, eu fiquei pensando que talvez esse paciente estaria num risco, não sei, dispondo de todos os recursos, esse paciente eu teria optado por uma supranular, por conta embora não circunferencial ali na calcificação na junção sinotubular, o cálcio na junção sinotubular é muito grande. E aí, colocando uma intranular, fazendo pós-dilatação ainda, numa das imagens que você mostrou, dá para ver que a prótese acaba ficando acima da saída da coronária, então está muito próximo da junção. Eu acho que esse paciente tem um risco grande de ter uma dissecção ali naquela região usando uma intranular. Mas por conta da saia, da skirt ali, das intranulares, é uma boa estratégia para um caso como esse daí, para evitar o que você falou, que seria um escape paravalvular. Eu fico pensando, como você fez ali, o implante, eu achei que ficou a altura perfeito, né? A Meril orienta 70-30, que depois da liberação ficou 85-15. E pela distribuição do cálcio, esse paciente também teria um risco aumentado de distúrbio de condução pós-TAV. Porém, ele tem um baita aneurisma e eu ficaria curioso em saber aonde é que anda o sistema de condução dele passando naquele septo. Então, num primeiro momento, eu ficaria com medo do distúrbio de condução desse paciente. Num segundo momento, eu falo, bom, se está super dilatado, não tem a conformação anatômica original, então habitual. Talvez isso não seja um grande problema. Mas eu acho muito legal, parabéns, valeu por compartilhar. Exatamente, essa questão do distúrbio de condução, o pensamento foi, será que por ele estar mais distante, imaginamos, né, no momento, será que seria um fator protetor, entre aspas? Exato. Porque isso que foi com que tranquilizasse nessa pós-dilatação, sabendo que a gente não tocaria ele com tanta agressividade caso ele fosse natural ali na posição habitual. E realmente, em relação à prótese autoexpansível, também, por ela ser uma anatomia pequena, seria uma excelente opção também, né? Porque a gente ganharia um pouco mais de área efetiva nesse caso da paciente. E ela já é pequena, a anatomia pequena, o risco de mismatch era muito mais elevado do que em um outro caso. Excelente. Bem observado. Posso claro. Mais uma vez, excelente. Mais um caso que nos traz, assim, como, de fato, a TAVR vem para transpor limites, né? Um caso bem desafiador, extremamente desafiador. Nesse caso, a equipe já entrou preparada para isso. Em relação especificamente a MyVal, eu sou entusiasta desta prótese especificamente por algumas razões de ordem prática e logísticas também. E aí, aqui no Brasil, nós temos um colega que tem uma experiência gigantesca e que tem sido o maior entusiasta do implante super shallow do dispositivo MyVal, que é o Said Assaf, ali de Araraquara, egresso do Dante também. E o Said tem reproduzido, ele posiciona a prótese balão expansível, MyVal, tem uma experiência gigante com ela, ele posiciona em overlap de cúspides, assim como descrito pelo Gilbert Tang, isolando o seio não coronário, sobrepondo direita e esquerda, para que ele tenha essa noção de profundidade, como é a ideia realmente de se iniciar uma autoexpansível em overlap de cúspides, isolando o seio não coronariano. E quando da liberação, ele não usa, via de regra,
o alinhamento coplanar, né, em que os 3 seios estão esquerdo, direito e não coronariano, de cima para baixo, esquerda para direita, ele libera em LAO, ou seja, isolando o seio esquerdo e trazendo a sobreposição entre os seios direito e não coronariano. E com essa técnica, né, posicionando em cusp overlap, isolando o não coronariano e liberando a prótese balão expansível em overlap de cúspides, isolando o seio esquerdo, sobrepondo o direito e o não coronariano, ele obtém valores super shallow. Exceto quando há IAO pura, realmente, onde não há onde ancorar a prótese. Neste caso aí, Michel, no seu pre-procedure report do Trimension, que nos traz informações excepcionais, havia, de fato, você bem citou, um volume, um bucket de cálcio, né, nos 3 seios, né, nas 3 posições aórticas ali, o que nos permite ter uma segurança em utilizar a técnica super shallow em relação à embolização aórtica do device. E neste caso, a única opção, realmente, para que não houvesse um PVL bizarro, já que realmente, como o professor Cachete acabou de perguntar, você falou, em nenhum momento você conseguia isolar o ânulo, os hinge points, sem que houvesse esse envolvimento do aneurisma do septo membranoso. Ou seja, não havia nem 1 milímetro sequer, né, respondendo à sua colocação, citando você no caso, onde de fato houvesse um diâmetro continuado entre mergulhando do anel para o LVOT. Ou seja, a única opção seria realmente um implante super shallow. E vocês obtiveram esse resultado. Realmente eu não vi PVL pela angiografia, não sei se o Tito, seu xará, que acompanha vocês no procedimento, e acredito que tenha sido ele, o cardiografista do caso, se ele mostrou isso para vocês. Então, respondendo também, comentando, Tito, em relação a essa recomendação da Maival, é cada vez mais comum nós abandonarmos aquela ideia de usar a segunda marca radiobanda. Na Sapien 3, nós usamos o bottom da terceira marca do meio, né, quando a gente recua o balão para dentro da prótese. Para Maival, supostamente seria o meio da segunda marca radiolucente para que ela fique realmente 70-30, 85 ou 90-10. Mas é seguro usar o teto da marca radiolucente, a transição entre as 2 marcas mais radiodensas. E para que ela fique quase zero, em havendo, como no seu caso, um anchoring do complexo valvular aórtico nativo. E as taxas de embolização, mesmo com pós-dilatações, como foi o seu caso, as taxas de embolização aórtica parecem ser realmente diminutas. Então, é um dispositivo prático. Essa questão de já vir crimpado no balão, eu acho que nos economiza, sem mudar muito o perfil de entrega, né, que é uma preocupação nossa, né? Nossa, as primeiras vezes que a gente foi ter contato, a gente se preocupava com isso. Mas como é que o balão já vem crimpado na prótese e o dispositivo de cruzamento, principalmente para aquelas anatomias femorais mais borderline, quando você tem aqueles 5,5, você fala, Jesus, vou ter que passar aqui uma prótese que já vem crimpada, o Python vai se dilatar, e como é que vai ser a interação? Então, parece ser sim, seguro do ponto de vista de cruzamento do introdutor Python, que dilatava até 18 frente, e o implante mais shallow ou até super shallow, como é a experiência do Said, em que ele se arrisca a fazer no LAO implante, nos mostra resultados seguros em relação ao selamento supraanular, ou anular, por assim dizer, sem risco de embolização aórtica. Excelente. Maravilha. Mas a gente tem visto, inclusive aqui na nossa... Diga, pode falar. Só queria fazer um comentário com relação ao que o Dr. MD falou do claro. Super shallow. Eu acho que uma ferramenta pouco utilizada na tomografia é medir o comprimento do septo membranoso. Eu acho que o pessoal não faz isso de rotina. E, na minha pouca experiência, fazer implantes super shallow, eu ainda tenho um pouco de resistência. Claro que se o paciente, por exemplo, já tem uma válvula, seja uma TAV ou seja uma outra prótese cirúrgica, isso não me preocupa. Mas eu acho que sempre vale a pena você medir o comprimento da membrana, do septo membranoso, para saber se de fato tem essa necessidade. Porque a gente sabe ali que membranas maior que 3, 4, se você faz um implante shallow tradicional assim, não tem tanto risco. Claro que nada se aplica, porque a gente está falando se aplica nesse caso aqui agora por conta da variação anatômica, mas eu acho que deve ser explorada melhor deve ser feito de rotina o comprimento do septo membranoso. E nesse caso, pode parecer que eu esteja aqui sempre defendendo supra-anular, mas uma das vantagens da Medtronic FX para esse caso, talvez, seria que a gente sabe que abaixo do ponto a gente tem 3 milímetros. Abaixo daqueles 3 marcadores que ele tem, a gente tem 3 milímetros. Então, olhou a tomografia, viu que ele tem um septo membranoso de 5, vamos dizer assim, exemplo, tá? Pode ser que não. Você consegue ter mais parâmetro para planejar o teu implante, não necessariamente ficar colocando super shallow e, às vezes, correr o risco de ter uma embolização. Sim. Perfeito.
E também tem a Bem questão lembrado. da diferença das duas próteses balões expansíveis. A Maival, a gente até resgatou com os fabricantes, eles não conseguem, não tem nem nada escrito qual é o índice de encurtamento dela após o implante Certo. ou durante. Na Sapiens existe já essa descrição pela empresa e ela é um encurtamento mais previsível. Sim. Então, existia também essa questão do quão alto a gente implanta quando você faz uma pós-dilatação, o quanto esse encurtamento traria risco de você implantar numa região não adequada. Não só nesse caso, mas também em qualquer outro paciente que não tenha essa variação anatômica. A gente tentou fazer essa medida, a gente não conseguiu, porque o fabricante ele não consegue nos dar nenhuma informação. Tanto é que a gente não conseguiu nem fazer o levantamento angiográfico, que era uma das ideias nossa para um congresso, a gente não conseguiu fazer esse dado assim para eles também. Perfeito. Por outro lado, próteses menores, a 21,5 é a segunda, né? 20, 21,5, 23, 24,5 e assim vai até 32, encurtam menos, né? Muito menos. A mais. Então é uma segurança um pouco maior, como se fosse, por exemplo, uma 29, uma 30,5 ou uma 32. Sim. Concorda? O que daria para inferir... Encurtamento ventricular da Maival é menor do que, por exemplo, a Sapiens, né? Sim, bem menor, bem menor. O encurtamento ventricular é um pouco maior do que a Maival. Sim. Daria para inferir de forma indireta quanto que seria o encurtamento, lembrando que eles orientam 70-30 para atingir 85-15. E outro ponto que eu sempre manteria na cabeça nesse caso aí é que quanto mais alto, mais próximo da junção sinotubular e precisando de pós-dilatação ainda. Seria bem crítico, ainda mais ela que estava quase 180, né? Exato. A crítica que existe com relação ao implante mais alto é que alguns defendem que é um risco desnecessário de embolização da prótese, visto que não se tem uma garantia absoluta que o paciente saia sem a necessidade de marca-passo definitivo. Então, por exemplo, o John Webb, quando ele fala sobre o implante da Sapiens Ultra, mais recentemente, ele diz que faz a liberação coplanar e de acordo com a recomendação do fabricante mesmo, a marca radiopaca do balão inferior na borda inferior do pigtail, porque ele garante que vai ser um implante ótimo, né? Sim. Sem um risco de embolização. Então, ele não usa a prática de um implante mais alto em casos de que, eventualmente, o paciente tem um bloqueio de ramo direito, etc. Ele acha um risco desnecessário de embolização da prótese, que o marca-passo não é uma complicação, como nós já discutimos, né? Sim. O marca-passo, muitas vezes, o paciente precisaria um pouco antes ou depois de um paciente portador de estenose valvar aórtica, né? Só um último comentário. A gente sempre procura a liberação da prótese o mais alto possível, pensando em distúrbio de condução, mas, por outro lado, pouca gente se lembra, não sei como é que está a prática aí no Brasil, de tirar o pigtail do seio, de levantar quando for fazer uma pré-dilatação ou quando for fazer uma pós-dilatação, porque a gente tá colocando um balão, a gente vai insuflar uma prótese numa região que, quando insuflada o balão, ele vai comprimir as estruturas adjacentes. E a gente sabe que a distribuição do cálcio ela é extremamente irregular, muitas vezes tem espículas, e você prender no meio desse espaço que vai ficar mínimo um pigtail ainda e puxar, teoricamente poderia aumentar o risco de distúrbio de condução. A gente ainda não tem evidência para isso daí, a gente inclusive está fazendo um estudo aqui no nosso centro para tentar colocar número nesse negócio de levantar o pigtail nesses casos de pré-dilatação, pós-dilatação, mas na minha cabeça é uma coisa que faz muito sentido, porque você vai insuflar um balão numa região constrita, você vai ainda momentaneamente enjaular, você vai empurrar toda a estrutura para a lateral, você tem todas as estruturas do sistema de condução logo ao lado, então talvez valha a pena balancear essa tentativa toda de colocar a prótese muito alta com fazer pequenos outros ajustes para diminuir distúrbios de condução pós-TAV. Excelente. Só relembrando que o Tito, a tese de PhD, de doutorado do Tito aí é distúrbio de condução pós-TAV, né, Tito? Então, ele está muito afiado aí em todo o conhecimento de distúrbio de condução. Bom, acho que a gente precisaria, então, encerrar, né? Foi maravilhosa essa discussão, né? Então, só relembrando, fazendo um pequeno resumo, o Jorge, então, mostrou para nós, lá do Canadá, os desafios de uma valve-in-valve, numa aorta bastante horizontalizada. Então, ali os tips and tricks, né, de como avançar com a prótese. Muito obrigado pela presença, viu, Jorge? Aguardamos você no futuro próximo aí, quando você quiser.
sempre será um convidado. Depois o Júnior mostrou para a gente um caso também muito diferente, de um paciente com coartação de aorta, que foi um achado de surpresa, onde a prótese MyValve venceu com certa facilidade por essa flexibilidade que ela tem, e tratou um paciente com estenose valvar aórtica concomitante, que apresentava concomitantemente uma coartação da aorta. Obrigado, Júnior, mais uma vez, pela sua presença. Excelente, viu? E a Michelle finalizou também brilhantemente, mostrando um caso que eu também nunca tinha visto, um pseudoaneurisma de septo, mostrando a estratégia de implante ótimo, digamos assim, da prótese, com muita particularidade, muita finesse no implante da prótese, com sucesso. E, mais uma vez, um caso bastante interessante. Então, eu queria agradecer mais uma vez a presença de todos. A gente tem tido um aprendizado extraordinário nessa webinar. E só lembrando que elas estarão disponíveis no nosso canal no YouTube, depois eu vou divulgar para vocês. A gente tem tido já bastante visitas no canal do YouTube, e é um aprendizado muito interessante para quem está começando, quem tem experiência, para cardiologista clínico, né? Estou vendo aqui o Dr. Sérgio do Carmo Jorge. São sugestões muito interessantes e um conteúdo bastante primoroso que, graças a vocês que trazem casos, que a gente consegue uma biblioteca de casos maravilhosa que a gente vai ter no futuro próximo. Então, muito obrigado mais uma vez. Boa noite a todos. Nos vemos até a próxima. Obrigado, doutor Ariano. Obrigado. Obrigado. Até mais. Obrigado, Tio. Tchau, tchau. Até mais. Tchau, tchau. Até a próxima. Até a próxima. Tchau, pessoal. Boa noite.